Então vamos lá. Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, como nós sempre fazemos, né? Vamos inclinar a nossa cabeça. Esse gesto tão bonito. Estamos aqui porque nós necessitamos dele, né? Ele faz falta na nossa vida. Esse momento em torno da palavra faz falta na nossa vida, né? É por isso que nós estamos aqui sempre reunidos com muita simplicidade, humildade, buscando seguir esse caminho, né, do desapego, desse constante busca do esvaziar-se, no sentido de colocar Ele em primeiro lugar na nossa vida, né? Só Deus basta. Não preciso de mais nada para ser feliz. Esse é o ponto máximo, né? Então, nesse abrir o coração a Deus, converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento, peça que Ele venha nessa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso coração para entender melhor o que Ele deseja transmitir para nós nessa noite. Peçam a paz, peçam a saúde para cada um de nós, para a nossa família em especial. Convido a todos vocês, vamos rezar pela paz no mundo. Está precisando muita oração, né, para que haja paz no mundo e pela conversão, né, da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Então, Marcos 1, do 21 até o 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com os seus ensinamentos, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isto? Um ensinamento novo com autoridade. Ele manda até nos discípulos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, o texto é curto, e depois nós voltamos para fazer a partilha. Vamos lá, vamos
vou dar um pequeno início, depois cada um vai colocando aquilo que foi inspirado, né, pelo Santo Espírito, né? Então o Evangelho de hoje vem mostrar para nós Jesus num dia de sábado entrando na sinagoga, né? Era comum esse dia de Jesus, né? Como mostrou para nós os evangelhos da outra semana, que Jesus, de manhã ele ia na igreja, ia na sinagoga, todos os dias ele fazia isso. Depois à tarde ele ficava conversando, né? Ia ao encontro do povo, né? Que se reunia em torno dele. Então hoje no Evangelho mostra em especial que é um dia de sábado e Jesus entra como era de costume, né? Todos os dias ele ia na igreja, na sinagoga, e começou a ensinar, né? E as pessoas tinham essa admiração pelos ensinamentos de Jesus, pois Jesus ele ensinava com autoridade, né? O que significa essa autoridade, né? Os outros não teriam, né? Os sacerdotes ali do templo, enfim, os fariseus, todos eles não tinham essa autoridade, né? Então essa autoridade de Jesus é diferente da autoridade dos outros, né? Porque Jesus ele ensina, mas ensina aquilo que ele faz, é diferente dos outros, né? Os outros eles têm conhecimento da verdade, buscam ensinar a verdade, mas eles ensinam e não colocam em prática. Então Jesus já várias vezes chamou eles de hipócritas, né? Sepulcros caiados, né? Que buscam ensinar o povo, falar a verdade, mas não acabam fazendo acontecer aquilo que eles ensinam, né? E não é dessa forma que Jesus quer que cada um de nós, né, se comporte, né? Nós temos que dar esse testemunho. Então primeiro nós temos que dar um testemunho para que depois, né, nós possamos ensinar. O caminho é esse, né? E às vezes nós também caímos nos mesmos erros desses fariseus, doutores da lei, né? Às vezes nós achamos bonito, buscamos ensinar também, mas muitas vezes nós não conseguimos fazer acontecer aquilo que nós estamos ensinando, não é? Então é uma dificuldade de todos nós, né? Jesus não tinha essa dificuldade. Jesus ele fazia acontecer os ensinamentos do Pai e depois ele ensinava, né? E para mostrar essa verdade que eu acabei de dizer, né, é colocado mais uma vez aqui para o povo, vamos dizer assim, para nós, né, que Jesus encontrou nesse lugar um espírito, né, que estava tomando conta de um homem, né? Então um espírito mau, o homem estava possuído por um espírito mau, e ao ouvir Jesus, ele grita, né? Que queres de nós, né? Você está, vamos dizer assim, Jesus estava atrapalhando ele, né? E daí ele pergunta: você quer nos destruir? Eu sei quem tu és, né? Tu és o Santo de Deus, né? Olha que interessante. Vamos tentar ver desse texto aí. O que é ser possuído, né, pelo demônio? Eu entendo que ele estava dentro do templo, né? No templo, eu gosto de colocar assim, que dentro da igreja, né, o demônio não entra. É interessante nós entendermos dessa forma. Por quê? Porque quando você está na igreja, imagine cada um de nós, né? Para mim também já aconteceu isso muitas vezes. Você está com aquela mensagem de Deus clara na sua mente, tá certo? Então o evangelho, né, a colocação da pessoa que está ensinando aí, homilia, então aquilo está numa clareza tal que você fica todo entusiasmado com aquilo e fala assim: eu vou realizar isso, vou buscar fazer isso acontecer na minha vida, né? Mas no momento que você sai lá para fora da porta e vai andando, vai chegando na sua casa, vai passando as horas, aquilo parece que vai ficando meio assim, não está mais claro, vai se tornando uma cinza e você acaba aí esquecendo aquela ideia, né? Ou seja, né, o mal que está aí fora acaba te dominando e tirando aquilo de você, né? Então esse espírito mal,
que está aqui, reflete todos aqueles que estão ali dentro e não conseguem fazer acontecer a vontade de Deus. Até os próprios fariseus, os doutores da lei, e às vezes nós mesmos, que vamos na igreja ou aqui estamos ouvindo essa palavra, mas não conseguimos colocar em prática na vida, né? Então, possuído pelo demônio, o demônio faz de cada um das pessoas aquilo que ele quer. Ele escraviza, ele tira a liberdade de ação, ele não deixa fazer com que a pessoa, né, tenha um domínio de si. Então, as coisas do mundo, quando nos domina, né, nesse caso aí em especial, quando não deixa que coloquemos em prática a palavra de Deus, né, é uma forma de domínio, né, do mal, do demônio sobre cada um de nós, né? E Jesus é aquele que vem nos dar essa liberdade, né? Que ele vem expulsar esse mal de cada um de nós para que nós possamos fazer acontecer a vontade dele, né? Entender a palavra, entender aquilo que ele nos ensina e depois colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Então Jesus não quer que as pessoas conheçam ele, né? Ele falou para esse demônio aí, para essa pessoa, fique calado, não fale, né? Ele não quer que as pessoas falem dele sem dar testemunho. Então ele só quer que reconheçam ele, falem dele, aquele que dá testemunho, né? Então, se nós não damos testemunho, é melhor não falar dele, não conhecer ele, né? É isso que Jesus quer, né? Então, o mais importante, né, nós podemos tirar essa conclusão. Então, o mais importante é o testemunho. Nós temos que procurar na nossa vida, no nosso dia a dia, procurar ouvir a palavra de Deus, né, e dar testemunho da verdade, né? Então tá aí um pouquinho, bem rapidinho, do que eu entendi, que eu quis transmitir para vocês. Agora vamos lá. O que vocês têm a dizer, né? Coloque aquilo que foi inspirado, a inspiração de cada um de vocês. Fique à vontade. Eu vou deixar mudo aqui, daí não tem barulho. Vamos lá, quem quer falar? Acho que ninguém, Luiz. Olha, aqui na minha agenda tem uma reflexão, eu achei bem bonito, ó, bem verdadeiro. Vocês estão me ouvindo? Tá conseguindo ouvir? Tá. Então, aqui pede para refletir assim: o verdadeiro profeta, anunciador da palavra, deve ser estritamente fiel à mensagem recebida. Ele não deve pregar a si mesmo. Olha que verdade, né? Não deve pregar a si mesmo, mas o que o Senhor determinar. Quanto maior a dedicação, mais se agrada ao Senhor. Para uma autêntica pregação, precisamos nos purificar. É o que ele fez com aquele homem, né? Como Jesus purifica o homem de espírito impuro. É bem isso mesmo, né? Às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, né? E não a de Deus. E nós estamos errados, né? Nós temos que seguir a vontade dele. Que ele faça em nós, né? Deixar o Espírito Santo agir. Né? Acho que é um pouquinho isso, Lizinho. Muito bem, muito bom. Tá certo. Deixa os outros falar. Isso. Quem mais? Conceição? Não? Cris? Vou deixar. Eurico? Vou deixar que começa com ele. Então vai lá, Mara. Falar do demônio é difícil, né? É complicado. Mas esse trecho desse evangelho é complicadíssimo mesmo. Realmente é difícil, porque nós fomos educados, pelo menos no meu tempo, né?
essa questão do demônio, né? A gente tem uma visão assim completamente fantasiosa do demônio, né? Então a gente tem uma imagem do demônio. O demônio não tem imagem, né? Quando se fala em espírito, por exemplo, na filosofia, o espírito é o hálito, né? O ruá, né? Na teologia também, né? É o sopro, né? Então não é nada material, né? O espírito, no campo da filosofia, é aquilo que influencia a alma. Ou seja, o espírito anima, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, a gente prefere falar do Espírito Santo, né? A gente não vê, mas a gente acredita, ele está em todo lugar, não é? E nós temos que estar sempre de portas abertas para o Espírito Santo, né? E tem tantos outros espíritos, né? E a gente é vulnerável. Essa vulnerabilidade que nós temos que lidar com ela. Saber reconhecer e não nos deixarmos influenciar pelo Espírito, por todos os espíritos. Nós sabemos o espírito que nós devemos nos deixar alimentar. Nós sabemos qual é, não é? Então, só assim uma visão sobre a questão do espírito, né? Porque a gente fala o homem possuído e tal. No meio de nós, hoje, está cheio de pessoas possuídas por esse demônio, né? O que é o demônio? É tudo que vai contra a vontade de Deus. Nos dias de hoje, só abrindo, né, para a gente trazer para os nossos dias, né? A ganância, o poder, a vaidade, o egoísmo, tudo isso é espírito mau. E muitas pessoas, né, muitas pessoas, né, se deixam, são vulneráveis a isso e se deixam, absorvem isso. Então, esse tipo de coisa, quando a pessoa assume isso, essa vaidade, essa ganância, né, ela fica possuída por esse espírito mau. São esses espíritos maus, né, que nos afastam de Deus. Naquele tempo, né, quando eu li os evangelhos, quando fala ali do homem, né, possuído, né, ele cita aqui, eu até grifei aqui, essa impureza para os judeus, né, na sinagoga, era aquela questão de todas aquelas coisas que eles tinham, eles se apegavam naquilo, no jeito de andar, no jeito de comer, no jeito de... Enfim, aquela monte de coisa, né? Tudo isso era impureza, né? Então era considerado uma pessoa impura. Né? Mas quando ele fala para Jesus, né? Eu te conheço, né? Eu sei que tu és o Filho de Deus, enfim, né? O Santo de Deus, né? Ele retorna lá profeta Jeremias lá atrás, né, para falar do Santo de Deus. Mas o importante é que a gente traz para os nossos dias. Jesus fala sempre com autoridade. Essa autoridade não é imposição, né? A pessoa que fala com autoridade é aquela pessoa que tem certeza daquilo que está falando, né? É firme no que fala, é certo, é direto, é reto, né? Jesus é sempre assim. Nas pequenas palavras, nos pequenos gestos, Jesus tem autoridade, né? Não é imposição, ele não é ditador, né? Mas a autoridade, mesmo numa fala mansa, no jeito, né? Às vezes ele fala com mais, nem ele, aqui hoje, né? Sai dele, né? Jesus é duro, né? Mas não é autoridade imposição, não é aquela coisa, né? A autoridade de Jesus significa isso. Então eu acho assim, Jesus, nesse que traz para nós hoje, assim, no meu entender, né, essa questão da impureza, do demônio, o demônio sempre existiu, não é aquela figura de chifre de rabo, né? Antes fosse só isso, antes fosse só essa figura, mas não é isso, né? A capacidade de agir sobre os nossos pontos fracos, né? A gente gosta de ser bonito, gosta de ser cheiroso, gosta de ter boas roupas, gosta de ter dinheiro, isso tudo são tentações. Não é proibido ter isso, mas é saber lidar com isso, né? Ninguém tem culpa de ser rico. De repente o cara se deu bem na vida, mas ele não pode levar isso, né, na vaidade, a ferro e fogo. Não se deixar levar por essas coisas. Vaidade, ganância, poder, né?
isso cega, isso isola o Evangelho, isola o amor, endurece o coração. Isso tem várias comparações que a gente pode fazer. Então a gente tem que tomar cuidado para nós não nos tornarmos impuros, né? Ouvindo a voz de Jesus, essa autoridade, né? Porque Jesus veio para pregar o amor, nos ensinar a amar também, e pregar e levar o amor adiante, né? E nos blindarmos dessas coisas, dessas impurezas que podem nos transformar em pessoas duras de coração, nos tornar impuros, né? Então a gente tem que estar atento a isso, porque sobretudo hoje, na velocidade que as coisas acontecem, a comunicação, o mundo de informações que nós recebemos, né, o tempo todo, né? Você vê a televisão, consome isso, compra aquilo, fala isso, sabe? Você tem que ter 50 calças, 50 blusas, tem que ter carro, não sei que jeito, não é verdade? E a gente esquece do irmão, esquece de o mundo, né? Está se destruindo por conta disso. Que a impureza maior que essa, né? Nós estamos destruindo o planeta, aquilo que nos foi dado, né? De graça, né? Esse é um exemplo, sim, só para a gente trazer para os nossos dias, né? E a gente muitas vezes fica indiferente a essas condições, essas situações, se deixa levar por essas coisas, né? Pelo egoísmo, pelo poder, e não tem olhos para outras coisas, né? Eu acho que é isso, essa coisa de perceber esse demônio, né? Que não é uma figura de chifre e rabo, mas é essa tentação que, sobretudo hoje, nos cerca, e que a nossa vulnerabilidade tem que ser administrada e cuidada para não cair nessas tentações aí. Eu acho que é isso que, pelo menos que eu entendi, né? É esse cuidado que a gente tem que ter. Muito bem, Mário. Muito bem. Quem mais? Pronto, Eurico. Agora você pode falar, Eurico. O assunto é difícil, mas a gente não pode ficar fazer uma interpretação ao pé da letra, né? Uma historinha. De repente a gente vai achar mesmo que, né? Mas qual é a mensagem que está nas entrelinhas para nós hoje, né? O Evangelho é sempre atual, ele nunca aruncha nem envelhece, de jeito nenhum. Ele está sempre atual, né? E trazendo para hoje, o demônio está até que mais forte, porque ele tem muito jeito de se comunicar com a gente, né? É complicado. Muito bem. Vamos lá. Quer falar, Eurico? Falei demais. Não? Conceição? É o que eu tinha entendido, assim, mais ou menos, já foram falados, né? Mas, assim, só queria comentar uma frase, assim, o demônio é bem audacioso, né? Queria atrapalhar Jesus ali, né? Aí Jesus não queria que ele falasse porque o próprio demônio ali reconhecia Jesus, né? Ele sabia que era Jesus, quer dizer, ele não estava ali sem saber, ele sabia quem que era Jesus. Agora, nessa parte que o Luizinho falou, né, que ele não entra na sinagoga como que ele estava, né? Aí não entendi muito bem ainda se ele não entra e ele está naquele momento, ele estava ali, né, com Jesus, né, tentando atrapalhar. O que eu quis colocar, Conceição, é que nós também entramos na igreja, né? E muitas vezes entramos na igreja e não estamos, vamos dizer assim, nós estamos dominados pelo mundo ainda, né? As pessoas entram na igreja, a palavra vem para nós e nós não ouvimos a palavra, saímos dali do mesmo jeito que nós entramos, né? Então, quando isso acontece, né, é esse demônio que Jesus aí busca expulsar de cada um de nós, né? O que eu falo desse demônio que não entra na igreja, né, o tentador, ele não entra dentro da igreja. Quando você está dentro da igreja, a sua cabeça parece que fica mais leve, você consegue ouvir melhor, entendeu? Ele fica lá fora esperando, ele não está lá dentro, ele fica lá fora. O mal, né, o tentador fica lá fora, aguardando você sair para poder voltar a te tentar, né? Mas dentro da igreja, né, ele não fica tentando. Mas esse sentido que Jesus quis colocar aí é que nós, né, nós que não estamos, vamos dizer assim, livres para fazer acontecer a vontade dele.
Nós estamos presos nas coisas do mundo de uma tal forma, né, que a palavra entra por um ouvido e sai por outro, né? Você não faz acontecer a vontade dele porque esse demônio, entre aspas, né, nos prende. Tá certo? Deu para entender? Sim, entendi melhor. Tá. Melhor. Sei. Cris, quer colocar, bem? Eu queria colocar rapidinho. Ô Lico, eu não quis ficar aí com você, né? Aqui tá chique, você viu? Cada um no lugar, né? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Podia estar tudo junto. Cada um no lugar, mas estamos juntos. Nós estamos juntos, né? Estamos juntos. Eu queria colocar... Tá ligado, senão dá interferência, né? Tá. Eu queria colocar o seguinte, que eu fiquei pensando, né, nisso que o Luizinho falou, né? Que às vezes a nossa atitude, né, que a gente está ali na igreja e às vezes não está muito em sintonia, né? E eu fiquei pensando o seguinte, que às vezes realmente, né, a gente, às vezes o nosso querer nós até queremos estar em sintonia e fazer a vontade de Deus, mas a gente acaba sendo tentado, né? Quantas vezes a gente quer prestar atenção, às vezes na homilia, na leitura, e aí vem as distrações, né? E aí eu fiquei pensando assim, que muitas vezes nós realmente nos deixamos levar. E não é só... Eu lembrei o seguinte, Jesus aquela vez lá ele não fala para Pedro, né? Afasta-te de mim, Satanás, né? Jesus também chama Pedro de Satanás, né, Mário? Então, não é para a gente assustar não, que às vezes a gente realmente tem atitudes que não são, né, as que Jesus espera de cada um de nós, né? Porque somos limitados e frágeis, e Ele sabe da nossa pequenez, né? O importante realmente é a gente realmente buscar, né, e pedir que o Espírito Santo nos ilumine e nos inspire. Mas, voltando nessa questão do demônio não estar na igreja, eu acho que eu já comentei, né? Eu lembrei que lá na catedral de São Pedro, lá, né? São Peter, né, em Regensburg, eu acho que eu já falei para vocês, na porta, naquela porta imensa lá da catedral, é uma porta bem grande, e aí nós fizemos aquela visita guiada, né? Eu não estava entendendo nada porque ela falava em alemão, né? Pedro às vezes traduzia para mim, mas bem atrás da porta da entrada, né? Ela falou assim: olha quem está aqui, né? Aí realmente tinha um diabinho daquele bem feio escondido atrás da porta. E ela explicou que ele não entra, ele fica ali na porta, porque a hora que você sai, né, aquele que sai meio distraído é o que ele vai tentar, né? Então, eu achei, nossa, que esquisito, né? Mas se a gente pensar bem, né, nisso que o Luizinho falou, né, e tal, que você sai às vezes com muito boas intenções e daqui a pouco você já, né, saiu da igreja e daqui a pouco já está falando alguma bobagem, já está pensando alguma bobagem. Eu acho que ele às vezes ele fica escondidinho atrás da porta assim. Então é para a gente tomar muito cuidado, né, com as nossas atitudes e não nos deixar, né, ser tentado. Conceição falou, o mal ele realmente é muito sutil e ele sabe qual que é o nosso calcanhar de Aquiles, ele sabe, né, aonde que é o nosso ponto fraco, né? E outra coisa que também achei também interessante na leitura é que porque esses demônios, né, porque não são um, né, são vários, que ele fala, como é que ele fala, que tem conosco, né, Jesus, né, então quer dizer, não é só um espírito ruim, são vários. Ele não tem o poder, né, eles não têm poder, mas eles conhecem que Jesus é o Filho de Deus, né, então o mal, ele não tem forças diante do nosso Deus, mas diante da nossa pouca fé, ele pode realmente nos enganar, né? Então,
não devemos preocupar, mas devemos ser fortes sim e fiéis, né, na nossa fidelidade com Jesus, na nossa oração, no nosso desejo de estar seguindo, de pensar, né, o bem e fazer exatamente o que agrada a Deus, né? E o senhor falou, né, tem que ser nós temos que ser agradáveis a Deus, que as nossas ações, o nosso querer e o nosso agir seja somente para agradar, né, a Deus. É isso aí. Eurico, quer falar? Deixa. Ô Cris, o diabo não é feio não, né? Se ele fosse feio, ele espantava, né? É, né, Mário? Ele se faz bonito. Ele usa disfarce, né? É o diabo veste Prada, seu vestido. É a melhor roupa que tem, né? É verdade. Para atrair, né? Não é para ele, não vai esconder, ele não quer, ele quer aproximar, né? E ele é bonitão, né, Mário? Então ele não é feio, não, ele se apresenta muito bonito. Se ele fosse feio, a turma fugia dele, né? Ele se apresenta em belos carros, no poder, né? Você pode ter tudo, né? Assim. Não foi assim que ele tentou Jesus? Ele não tentou Jesus? Exatamente. Tentou? Não foi? Jesus sentiu essa tentação. Não se deixou levar por ela. Mas nem ele escapou, porque ele era humano, né? Não que ele era vulnerável, mas ele sentiu essa tentação, como todos nós sentimos. Como ele era humano, tão humano que era Deus, né? Ele passa por essa experiência também. Então ele dá um exemplo, ele não se deixa levar. Porque o diabo oferece tudo para ele, o demônio oferece tudo para ele. Não é verdade? Sim. Ele passa por essa experiência do demônio, né? E nós passamos todo o tempo essa. Então ele se apresenta para nós de forma assim, muito atraente. Nos mostra tudo, né? É uma maneira de nos afastar do projeto de Deus. Esse é o demônio. Né? Então hoje eu falo de hoje porque é muita informação, né? É muita informação, é importante, então é o ter. Né? Quando você se apega ao ter, você deixa o amor de lado, né? Você passa a amar coisas que não são para ser amadas. É esse que é o importante, é esse que é a tentação verdadeira. Se ele se apresentasse para nós de chifre e rabo, a gente saía correndo. Saía correndo, né? É verdade. É verdade. Cuidado. Muito bom. E aí, Eurico, quer falar um pouquinho? Não? Nem um pouquinho? Nem depois de todas as provocações do Mário, Eurico? Não? Então tá bom. Ilza, quer comentar mais alguma coisa? Abre o microfone. Isso. Não, Luizinho, tá bem. Não? Tá ótimo. Então tá bom. Então acho que nós podemos encerrar então. Faltam 15 minutos aqui no reloginho. Deixa eu ver. 14 minutos. Dá pra gente falar um pouquinho mais, né, se quiser, né? Deixa eu incumpridar então só um segundinho, porque eu falei do demoninho lá atrás da porta. Mário já falou que se ele realmente, né, se ele aparecesse daquele jeito a gente ia fugir, né? Mas eu tava pensando aqui, né, que outro dia a gente saiu um comentário, acho que numa reunião, que assim, da questão do se fazer barulho, do barulho que se faz às vezes na igreja, né, das conversas, né, e aí eu tava pensando, eu pensei muito nisso, sabe, assim, porque às vezes a gente chega e cumprimenta e principalmente franciscano, né, Ilza, que faz aquele E aí nós falamos as rodinhas. Então eu estava pensando, né? Eu pensei muito nisso, sabe? Que a gente realmente, eu falei, olha, a gente chega na igreja, eu acho que a gente precisa manter realmente, tudo bem, a gente pode cumprimentar só com um sorriso, com um aceno, né? E fazer daquele local, né, colocar naquele local como é que seria, eu não consigo achar a palavra, mas assim, um lugar mais de oração mesmo, né,
a gente está ali para celebrar, para participar da Eucaristia, né? E fica aquela muvuca toda. E às vezes é assim mesmo, né? E usa aquele falatório, ou não é? Será que é? Sim. Não. E você sabe que a nossa missa ainda não é tão... Pega essa de quinta-feira pra você ver, que é o pessoal da renovação. É um que vai pra cá, é casal que vai pra lá, que vem pra cá, e que sobe no altar e que volta. É um barulho mesmo, é um ruído, né? Então, aí eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, gente, eu já fui, e principalmente agora voltando, né, já que eu lembrei da catedral lá em Regensburg, eu pensei assim, olha, em todos os lugares, em todas as igrejas que eu visitei, ou que eu estive na missa lá, as pessoas até chegam e conversam fora, mas dentro da igreja é um silêncio, sabe? É um local de oração, sabe? É uma coisa que é muito... Parece que não se... É uma coisa que não se aceita, sabe? Ter conversa. Aí as pessoas realmente elas cumprimentam com aceno ou com sorriso só, mas guardam um respeito, né? Um silêncio, uma coisa muito... que eu acho que a gente deveria cultivar um pouco, sabe? Não digo que a gente consiga, né? Mas a gente precisaria dar exemplo e melhorar um pouco nesse sentido. E aí eu estava pensando que realmente eu acho que ele fica disfarçado dentro da igreja, fazendo a gente fazer aquela parafernália toda. É verdade! Gente. O que você acha disso, Mário? Eu acho que a igreja, o templo, né, é um lugar que a gente vai justamente para exatamente isso, né? Oração, meditar um pouco, nos aproximarmos de Deus assim, de uma maneira litúrgica, vamos falar, né? Então ali dentro é um lugar que a gente de respeito, como todo lugar, mas mais ali, né? Onde tem o sacrário, enfim, né? Eu concordo com você, não é lugar de bagunça, não é proibido conversar, né? Mas convenhamos, né? Tem coisas que para cada coisa tem um lugar, né? Então o lugar da igreja é um lugar de meditar, de oração, de respeito, né? É lugar da gente refletir, sair dali melhor, né? Agora você entra no templo, né? No prédio, igreja, e você vê determinadas coisas, você sai meio na bronca, né? Então você foi lá para refletir, para sair mais leve, às vezes você sai meio pesado, né? Mas eu acho que... É verdade, Mário. Bom, a dona da liturgia, Mário, é a Ilza. Então a gente tem que tentar mesmo, sim. A liturgia é um negócio importante, é uma disciplina, umas regras que te fazem refletir mais, participar mais, se sentir mais cristão, né? Então são assim, momentos de respeito, é muito importante. O significado, o simbolismo de toda a nossa liturgia é riquíssima, né? As pessoas não prestam atenção, quer dizer, vão lá para... Não é crítica, mas eu acho assim, é uma formação meio complicada, né? Quer dizer, nós temos tanta riqueza, né, de liturgia, né, liturgicamente falando, né, belíssima, né, os nossos gestos, as orações, os cantos, a música, tudo isso faz parte da liturgia. São coisas que nos aproximam a Deus, né, nos deixam mais leves, né, mais próximos de Deus, né. Eu estou falando isso da questão de ir à igreja, né. Sim, exatamente. Concordo, eu acho que sim, é um lugar de se falar pouco, o necessário, baixo, né? Em sinal de respeito, mas sei lá, não é um rigorismo, né? Aquele rigorismo, né? Tem que cobrir a cabeça, não é isso, né? Mas são coisas que também a igreja vem se adaptando, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, né? Fazendo a liturgia se aproximar e o povo se aproximar mais da liturgia, entender um pouco melhor, né? A liturgia. No fim, nós saímos do assunto, mas enfim. É verdade. Estamos no assunto. Acho que faz parte. Estamos dentro. Então a gente
é triste, né? A gente vê uma celebração feita meio relaxado, né? A gente às vezes vê os padres, até os ministros, tem todo um cuidado, todo um respeito, né? Até não abrir ali na hora da preparação, né? O corporal, delicadamente, né? Gestos delicados, né? É bonito, né? Essa coisa, né? Mas enfim, tem gente que não liga muito, faz tudo meio mal feito. Não que seja fundamental, mas é bonito, né? O respeito. São coisas que nos aproximam, né? Vai nos aproximando da palavra, sobretudo, né? Sei lá. Os ritos são lindos, né, Márcio? Se for ver mesmo, nossa liturgia é maravilhosa, não tem outra. É maravilhosa. Não tem. Isso aí é maravilhosa. É muito bonito. Pena que 99,9% dos católicos não sabe nada de liturgia. Não percebe, nem percebe, essa é a verdade. Eu também sabe. Tem hora que eu penso isso. Se as pessoas conhecessem um pouco mais da liturgia, talvez tivessem mais interesse de ir à igreja. E indo à igreja, de certa forma, se aproximaria mais de Deus, tornaria as pessoas melhores do que são, né? Uma coisa puxa a outra, né? É bacana, mas infelizmente, né? O que vai fazer, né? Começa na catequese já, né? Você vê que... E aí tem tudo a ver com o que foi falado semana passada, né? Que até o Eurico comentou, né? Que antes ele não sabia, né? Ele não sabia onde ele estava, ficava que nem o mineiro, né? Não sei de onde eu vim, para onde eu vou, né, Eurico? E que depois do crisma hoje você, né, consegue acompanhar, né, toda a liturgia. A celebração. Então, mas aí é interessante, porque assim, as pessoas não fazem por mal, né? É por desconhecer mesmo, né? Então, acho que de repente teria que ter orientação, né? Teria que ser orientado esse povo todo de como, talvez, sei lá, uma catequese, uma pequena catequese, sei lá. Eu acho assim, que o padre deveria falar um pouco mais sobre esse respeito dentro da igreja, né? Eu acho que é um desrespeito. Pessoa chegar na igreja e fica lá fazendo pergunta, conversa com quem é daqui, com quem é de lá, entendeu? Eu acho que os padres deveriam orientar mais. Lugar na igreja, lugar de silêncio, de oração, não é de ficar fazendo pergunta, querer saber, como se diz, colocar sua fofoca em dia, né? Tem muita gente que chega na igreja primeiro e vai fazer fofoca em dia. Nossa ordem mesmo, tem uma pessoa que faz isso, né? Ela chega lá, vai lá conversar com um, conversa com outro, coloca sua fofoca em dia primeiro. Às vezes faz a oração bem rapidinha, né? E vai até no outro lugar para conversar com outra pessoa. Eu acho assim, tudo bem, o padre é chato, o padre fala, mas é que o padre, né? Entrou na igreja, tudo bem, você cumprimenta ali a pessoa, mas é lugar de você rezar. Não é ligar de fazer pergunta, como que tá fulano, não sei o que, o que aconteceu com fulano. Não é de notícias, né? Infelizmente, muitos de nós fazemos isso, né? E a pessoa não perguntar, aí fulano tá bem, aí tá tudo bem, tá bem. Não tem respeito, né, às vezes, muitas vezes, chegar, né, e perguntar essas coisas, né? Mas eu acho assim, que a gente tem que se tocar e dar o exemplo, né? Conversar só o necessário, não ficar fazendo perguntas, não fazer nada paralelo, né? Muito mais sobre isso, tá? Gente, podemos encerrar? Faltam 3 minutos. Acho que dá tempo para nós encerrarmos, né? Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos reunidos aqui, né, em nome dele, e tendo a certeza de que tudo o que aconteceu aqui não fomos nós, foi ele que fez tudo isso acontecer, né? Então vamos agradecer a ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Como de costume, pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção de Deus, uma pessoa doente, uma que está perdida aí no mundo, né? Aquele que já partiu, já está junto de Deus. Vamos colocar também por todas as intenções, né? Tanta gente que pede oração, né? Para isso, para aquilo, né? Vamos colocar todas essas intenções, que Deus possa tocar o coração de cada um deles, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.